Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Holístico Conservador. Hoje, sexta-feira 13, né? 13 de agosto de 2021. Faz tempo que eu não gravo vídeo pro canal, né? Mas eu tenho aí acompanhado com muita tristeza e preocupação a nossa política, né? As coisas estão ficando cada vez mais difíceis e realmente muito preocupante, além de muito triste, como eu falei. Estou um pouco gripado, mas vai dar para gravar aí o vídeo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da frase que o Barroso falou, né? Que eleição não se ganha, se toma. Barroso, ministro do STF, atual presidente aí do TSE, né? Depois aí das polêmicas da urna eletrônica, que já há muito tempo são alvo de grande desconfiança, já não é de hoje que se fala que o voto tem que ser impresso, inclusive muito antes do Bolsonaro se tornar presidente. E ele solta uma frase dessa nesse meio que já estava muito conturbado, onde o Bolsonaro ali mostrou provas contundentes, cabais, com documentos do próprio TSE, onde se afirma categoricamente que um hacker que se identificou, ele não foi identificado, que ele, o hacker, se identificou, navegou, passeou pela intranet, pela rede do TSE de abril de 2018 até novembro do mesmo ano. Então é bem interessante, né? Período eleitoral. E a desculpa que antes era que o sistema era inviolável, agora a narrativa mudou. O sistema é violável, mas não se consegue... Aliás, dá para invadir, dá para entrar, mas não se consegue alterar nada. E os famosos logs foram apagados. Coisa muito estranha. Que o log nada mais é do que a cena do crime, a descrição do crime. Mas foram apagados. Mas eu não quero entrar nesse momento nesse assunto. Eu já fiz um vídeo aqui sobre urnas eletrônicas, como as eleições deveriam ser, né? A PEC, que foi derrotada na CCJ e no plenário, derrotada entre aspas, né? Porque na CCJ foram trocados os membros em função de uma interferência do Barroso, né, ministro do STF, e no plenário ela ganhou, mas não teve os votos necessários, né, para poder ser a vencedora ao ponto de realmente alguma coisa ser feita, né, que é a impressão dos votos. Mas eu quero focar nessa frase, né, e focar também que aqui no Brasil, há muito tempo, não importa o que é feito ou o que é dito, mas quem faz ou quem fala. Então o Barroso chega e diz: a eleição não se ganha, se toma. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro, um dos seus filhos, ou alguém diretamente ligado ao Bolsonaro que dissesse uma frase dessa. Qual seria a repercussão na grande mídia, né, que se tornou aí um partido político opositor ao Bolsonaro, ao governo atual, porque a mamata acabou, né? A gente sabe que bilhões que iam para as emissoras e as grandes mídias, né, que elas fazem parte da grande mídia, isso acabou. Então eles se voltaram contra o governo atual devido a essa medida acertada, né, porque não se brinca com dinheiro público, principalmente para fazer propaganda em times de futebol, ou emissoras de televisão, revista ou jornal, além de outras medidas que fecharam, né, as torneiras. Então nós sabemos hoje claramente que as emissoras de televisão, a grande mídia, que essas emissoras fazem parte, né, as revistas, os jornais de grande circulação, hoje elas têm todo um combinado, um conluio para atacar o atual governo, né, devido ao fim da mamata. Então fica essa pergunta, né? Se fosse o Bolsonaro, ou um dos filhos do Bolsonaro, ou alguém ligado ao Bolsonaro, falasse uma frase dessa, certamente a repercussão não seria a mesma.
Barroso tem dito aí que ele foi mal interpretado, a frase foi colocada fora de contexto. E depois que ele disse isso, eu fiquei pensando, né, procurando ser justo, qual o contexto que essa frase pode ser boa, né? É difícil imaginar um contexto onde essa frase possa ser boa. Eleição não se ganha, se toma. Principalmente vindo de um ministro do STF, diante de um contexto, né, de onde um poder aí está interferindo nos outros poderes, e nós sabemos muito bem que o nosso judiciário, através do STF, que instalou uma insegurança jurídica sem precedente no Brasil, está aí legislando, né, e revogando, tomando atitude do Executivo. E nós temos inúmeros exemplos, né, que se eu for ficar falando disso aqui, o vídeo vai ficar enorme. Mas a gente sabe como o STF tem tomado atitudes no lugar do nosso legislativo e do nosso executivo, se colocando acima, né, dos outros poderes, quando na verdade ele deveria fazer o seu papel institucional, que é de julgar, né, o Senado e a Câmara de legislar e o executivo de executar as leis, cada um com os seus limites e ao mesmo tempo com a sua harmonia. E isso já não acontece há muito tempo, infelizmente. Então uma frase dessa, dentro desse contexto que nós já estamos vivendo, né, de um embate muito grande, de uma polarização muito grande, estamos ainda aí numa pandemia com muitas polêmicas, uma CPI circense, né, acontecendo aí em paralelo, né, e pessoas sendo presas por opinião. Hoje nós vimos aí o Roberto Jefferson sendo preso, o Tarcísio Meira morre, a grande mídia divulga que foi por complicações causadas pela Covid, né? Ele já era idoso, 85 anos, pelo que eu vi aqui ele já tinha outros problemas de saúde e ele já estava com as suas 2 doses tomadas, né? Mas também não vou entrar muito nesse assunto, só estou passando aqui o contexto, né, em que o Barroso soltou essa frase, né, um contexto aí bem conturbado. E como é que fica isso, né? Realmente, mais uma vez a gente vê que o importante não é o que se fala ou o que se faz, mas é quem fala e quem faz, dependendo de quem está falando ou quem falou, ou dependendo do que de quem fez ou está fazendo, a repercussão é uma, né? Senão vai ser uma outra repercussão. Isso se dá porque estamos num aparelhamento já de décadas, né? Onde o STJ, o STF, Câmara, Senado e tantas outras instâncias, né, direitos humanos, OAB, estão aparelhadas aí por esquerdistas militantes, e as coisas acabam não andando como deveriam, né? Simplesmente por uma questão ideológica, partidária, e não para o bem do Brasil, né? Não para o bem da nação. Então, para terminar aí o vídeo, que eu gosto de fazer vídeo aí de uns 10 minutos só, e já estamos aí em 8 minutos e pouco, fiquei imaginando o seguinte: quando a gente joga um jogo qualquer de tabuleiro, como War, Banco Imobiliário, por exemplo, se você está jogando com pessoas que estão infringindo as regras, você vai ganhar esse jogo? Não, você vai perder esse jogo. A única solução é quem estiver roubando, quem não estiver jogando nas regras, que pare de fazer isso, que jogue nas regras, ou que essa pessoa saia do jogo. Então eu estou falando isso não para incitar qualquer tipo de atitude arbitrária, mas para explicar por que muitas vezes o governo atual não consegue atingir os seus objetivos em muitas questões, né? Porque está tudo aparelhado. A grande mídia mente, o STF mente, né? Deputados, senadores mentem, e as pessoas estão aí
tanto do poder executivo quanto executivo não, do legislativo e do judiciário estão jogando com desonestidade, o que torna as coisas muito difíceis, né? Mas fica aqui o meu repúdio a mais essa atitude. Convido vocês a refletirem sobre isso, né, sobre essa frase, o contexto que ela foi proferida, como essa frase pode ter sido como essa frase pode ter sido tirada de contexto, né, em que contexto ela pode ser boa, né, e que se fosse uma pessoa ligada ao Bolsonaro, ao próprio Bolsonaro, como é que ela estaria sendo tratada, né? Então, lamentavelmente, aí estamos vivendo um período muito difícil. Ano que vem tem eleições, as urnas deveriam ser auditáveis, não são, e os brasileiros vão votar aí com grande desconfiança. E também fica uma outra pergunta, né? A quem interessa a não auditoria das urnas? Mas aí já tem um vídeo aqui no canal sobre isso e a gente pode conversar sobre isso depois. Um abraço para vocês, curtam aí a Sexta-feira 13, compartilhem, dê um joinha aí no vídeo se gostaram, né? E se quiserem fazer qualquer questionamento, estejam à vontade para debater de forma respeitosa. Valeu? Um abraço para vocês aí, até a próxima.